Pessoal, então vamos aos exercícios da aula 1, que o outro vídeo já estava com 37 minutos, né? Para uma turma eu falei ele síncrono, para outra turma não, mas de qualquer modo, como é a base, eu achei melhor deixar registrado. Vou fazer um exercício aqui de um livro, ó. Esse é o livro que eu usei para preparar a aula, tá uma foto dele aqui, pequenininho, mas acho que dá para ver, só para referenciar, né? Já que isso vai para o YouTube, porque está aqui diretamente a foto. Lá ele fala assim, calcule os valores dos ângulos Y e Z para que as retas RS sejam paralelas. Aqui na minha lista eu dei uma adaptada, tá vendo? Sendo R paralelo a S, calcule os valores de X, Y e Z. Então eu vou fazer esse aqui para dar de exemplo, e esse que é mais difícil eu deixo para vocês. Depois eu passo a lista em PDF para vocês quebrarem um pouco a cabeça. Então já copiei aqui o desenho, tá vendo? Duas retas paralelas, né? Já foi falado que elas são paralelas, R e S. Lá no livro ele perguntou, calcule os ângulos para que elas sejam paralelas. Aqui eu já dei que elas são paralelas e mandei calcular os ângulos, tá? Ou seja, é a mesma ideia. O enunciado é feito de um modo diferente e tal, né? Mas é a mesma ideia, porque concorda? Se valer as regras do paralelismo, é porque as retas são paralelas. E dado, né, que as retas são paralelas, é porque vale as regras do paralelismo. Então, de qualquer modo, você tem que aplicar as regras do paralelismo e calcular. Em um, você está aplicando as regras do paralelismo para fazer com que as retas sejam paralelas. No outro, uma vez dado que as retas são paralelas, você pode aplicar as regras do paralelismo. Quer dizer, são abordagens diferentes, ideias diferentes, mas a consequência é a mesma, tá? Significa que você pode aplicar as regras do paralelismo para fazer o exercício. Então tá aí, ó. A gente tem, deixa eu só ver se tá gravando, beleza. A gente tem aí, ó, o Y ali naquela posição, tá na mesma posição, 60 mais X na mesma posição, 2X na mesma posição e o Z na mesma posição. Então podemos resolver diretamente aqui. Se as retas, né, dado que R e S são paralelos, ou então quais valores de ângulos, né, me garantiria que as retas são paralelas, o que vai dar no fim da história no mesmo, tá? Mas aqui vamos do mais fácil, vamos começar do mais fácil, né, que seria assumindo, né, sabendo que R é paralelo a S, como é que a gente pode calcular esses ângulos? Lembra que eu falei na aula anterior de teoria? Se as retas forem paralelas, né, e forem cortadas por uma transversal, todos os agudos formados são iguais entre si, todos os obtusos formados são iguais entre si. Ou seja, lembra do correspondente? Esse cara tá para cima da paralela direita da transversal, esse cara tá para cima da paralela direita da transversal. Então, eles são congruentes. Aqui é o OPV e aqui é o OPV. E os outros também vão ser congruentes entre si, ó. Esse também vai ser congruente com esse, congruente com esse, congruente com esse. Um jeito simples, né? Um jeito que eu simplifiquei a ideia do paralelismo é isso. Se você tem duas retas cortadas por uma transversal e essas duas retas são paralelas, todos os ângulos agudos formados são iguais, então vamos pintar eles com a mesma cor para deixar mais claro essa ideia de que eles são iguais. Todos os ângulos agudos são iguais, a gente poderia marcar o OPV desse aqui também e o OPV desse aqui. Mas como não foi falado nada, vamos fazer isso só depois, só se precisar, tá? Como eu já fiz o exercício de antemão, eu já sei que não vai precisar. Todos os agudos vão ser iguais e todos os obtusos vão ser iguais, ó. Então já vamos pintar esses dois obtusos que apareceram ali pra gente ter eles aí da mesma cor. Pessoal, o ideal seria que a gente conseguisse fazer esse exercício aí de um modo que ficasse uma única incógnita, né? A gente tem três aí para se virar, mas o ideal seria que a gente desse um jeito de ficar, dessas três, de ficar uma única incógnita. Qual seria o melhor caminho aí? Olha, o jeito que eu fiz foi esse aqui, vê se vocês gostam. Eu vou juntar, eu já sei, ó, vermelho é igual vermelho, então eu sei que Y é 2x, não me resolveu nada, porque tem duas incógnitas, então vamos continuar fazendo, tá? E eu sei também que a soma desses dois, ó, aqui é uma reta, não é? Então vai embora. Aqui também vai embora para cá, justamente porque é a mesma reta ainda, né? Olha as semirretas opostas, tá vendo? Então esse ângulo, a junção, né, a soma desses dois ângulos, dá o ângulo raso. Então a outra informação que eu tenho é que Y mais X mais 60 dá 180. Também duas incógnitas, também não resolveu a minha vida. Mas nesses raciocínios que eu fiz, que foi igualar o vermelho com o vermelho e somar esse verde com esse vermelho, eu consegui duas equações com duas incógnitas só. Se eu tivesse, por exemplo, somado esse aqui, esse verde com esse vermelho, eu ia ter uma equação lá com x e y, que foi quando eu igualei os dois vermelhos, e uma equação com x e z. Então não é uma estratégia muito boa, porque aí fica três incógnitas. Então o que eu fiz? Igualei os vermelhos,
achei, igualando os vermelhos, achei essa equação aqui, certo? Somando o verde com o vermelho de cima, que ficam as mesmas duas incógnitas. Se eu somasse o verde com o vermelho de baixo, o Z ia ficar diferente, tá? Então isso aqui é um sisteminha de equação. Ah, André, mas a gente ainda não viu o sistema de equação. Não tem problema. Sabe por quê? Porque esse aqui já tá fácil. Aqui eu vou fazer uma gambiarrinha assim, ó, para lembrar vocês que essa equação foi obtida pensando na soma do verde com o vermelho, tá? Esse foi obtido pensando na soma do verde com o vermelho. E a de cima igualando os dois vermelhos, tá? Como as retas são paralelas, todos os agudos formados nos dois x de retas, né, no de cima e no de baixo, todos os ângulos, e a mesma transversal, isso é importante, todos os ângulos agudos são congruentes, né, ou seja, iguais entre si, e todos os ângulos obtusos são iguais entre si também. Então pronto, ó. A gente tem duas equações, duas incógnitas. Você vai falar assim, André, mas isso não resolveu a minha vida em absolutamente nada, porque, né, eu não sei fazer. Mas olha que legal, a gente já tem o valor de y, ó. Y a gente sabe que vale 2x, y é igual a 2x. Então não teria muito problema se eu viesse aqui no lugar do y, ó, e escrevesse um valor que é igual a ele. Ó, y é igual a 2x, y é 2x. Então se y é 2x, eu posso vir aqui no lugar do y e escrever 2x. Esse é um método de resolução de sistema de equação chamado método da substituição, tá? Aqui não tem muito o que a gente pensar agora em sistema, porque na verdade aqui está muito simples, né? Eu tenho duas equações, duas incógnitas, mas em uma delas o meu y já está isolado, já desse lado só aparece x, então é só eu escrever aqui no lugar do y o que ele vale 2x. O resto eu copiei, tá vendo? O que está em azul foi a substituição que eu fiz, o que está em preto aqui continuando, eu copiei. Então, pessoal, aqui a gente tem uma equação de primeiro grau simples. Lembra que eu falei que a gente ia revisando a equação de primeiro grau? Vocês vão me ver fazer várias. Então, mesmo quem tem dúvida nessa parte mais básica, estudando geometria, vai conseguir elucidar essas dúvidas aí, tá? Então, é isso. Igualei os dois. Recapitulando, igualei os dois vermelhos, conseguimos essa equação aqui, né? Somei o vermelho e o verde de cima, somados eles têm que dar 180, porque aí, né, tem a semi-reta oposta para cá, que é a continuação da R aqui, semi-reta oposta para cá, que é a continuação da R ali. Então, a gente sabe que somando os dois dá 180, foi o que a gente fez ali, né? Por isso que eu fiz um retângulo em volta em verde e vermelho, para lembrar vocês. Aí o valor de y, que seria a incógnita diferente, que seria o que está me atrapalhando essa equação de baixo, já foi dado ali, é 2x. Agora é só juntar, ó, todo mundo que tem x eu junto, né? Termos que tem a mesma parte literal, eu somo a parte numérica, quem não tem nada multiplicando é como se tivesse 1. A gente não põe porque não é elegante, tá? Então 2x mais 1x, 3x. Quem tem x de um lado, quem não tem x do outro. Então eu vou passar o 60 para lá. Quando ele pula igual, quando ele muda de lado, ele troca de sinal, era mais 60, ele passa como menos 60. Então a gente vai ficar aqui que 3x é igual a 180 menos 60, quem tiver dificuldade monta a conta aí, vai dar 120. Beleza, pessoal? Passo 3 dividindo 120, né? Seria a mesma coisa que 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 daria 4. Como não é 12, como é 120, a gente tira aí o nosso primeiro resultado, que nos diz que x é igual a 40. Tá? X é igual a 40. Falta eu achar ainda o y e o z. O que a gente pode pensar? Ó, a gente já sabe que os vermelhos são iguais. Então a gente já sabe, né? Vou deixar bem marcado aqui, que esse aqui foi o meu passo 1, tá, pessoal? Esse foi o meu passo 1 para resolver o exercício. Agora é o meu passo 2. A gente já sabe, a gente já usou isso no passo 1, que os vermelhos são iguais. Então a gente já sabe que y é igual a 2x. Acabamos de calcular ali o x vale 40, então o y vale 2 vezes 40. Portanto, nossa segunda conclusão aí é que o y vale 80 graus, tá? O y vale 80 graus. Beleza? E a nossa terceira aí, porque ainda falta achar o z, a nossa terceira condição, a gente não somou o verde e o vermelho de cima? Vamos somar o verde e o vermelho aqui agora, ó. Pensa na reta t agora. A reta t vai para cá, né? Eu não chamei ela de t ainda, mas vamos chamar. E a reta t também vai para cá. Ó, não formam semi-retas opostas? Então os 2x mais z não formam um ângulo raso? Então 2x mais z igual a 180 graus.
Gente, eu acabei de calcular o 2x aqui, ó, mas não vou complicar a vida de vocês, não. Vamos calcular de novo. 2 vezes. O x vale quanto pelo passo 1 lá? 40. O z é quem eu quero calcular, deixa ele quieto, 180. Certo? 2 vezes 4, 8. Então dá 80 mais z igual 180. Quem tem z de um lado, quem não tem do outro, 180. O 80 vai passar para lá, subtraindo, pulou igual, troca de sinal. Então a gente tira aqui a nossa terceira e última conclusão, que z é igual 100. Ah, André, você fez esse exercício várias vezes, né? Você é professor, não sei o que, Bom, tem risco de eu errar a conta, sim, né? Mas assim, tem menos risco de você errar o raciocínio que a gente. Como é que a gente faz para estudar? Quando eu for passar exercício para vocês, ó, 2A, vai ter o gabarito. Então vocês vêm aqui embaixo, ó, 2A. X é igual a 40, Y é igual a 80, Z é igual a 100. Tá? Perfeito, então acertamos aí o exercício, vocês vão poder conferir quando for para estudar, né? Quando for exercício avaliativo, aí eu não vou dar a resposta, né? Posso até dar se o exercício for trabalhoso, né? Mas o ideal é que exercício avaliativo eu não dê a resposta, mas nos exercícios que a gente vai usar para estudar vão ter os gabaritos aí, porque afinal de contas, né? Nada como estudar com gabarito, porque aí você vê se errou, você apaga, né? Aí no avaliativo eu não vou colocar não, senão não está avaliando nada, mesmo que o exercício seja trabalhoso, não vou colocar não. Mas a gente vai combinando isso aí ao longo das aulas síncronas, tá bom, gente? Espero que tenha dado para entender aí como é que a gente aplica essas ideias de paralelismo num exercício prático. Espero que tenha dado para revisar equação do primeiro grau. Nem conto que foi uma revisão de sistema, porque o valor de y já foi dado de graça ali, foi só colocar o 2x no lugar dele. Quem não entendeu esse passo é que para resolver a equação a gente tem que ter uma incógnita só. Nessa verde e vermelha a gente tinha duas, então a gente tinha que tirar ou o x ou o y, né? Substituir ou o y para alguém que só tem x ou o x para alguém que só tem y. Como o y já estava isolado aqui, ó, já estava pronto, o y é igual a isso, a gente veio aqui e substituiu o y para ficar só com x. Beleza?